Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Quero aqui novamente agradecer, tá, pastor Cláudio, agora conhecendo também o pastor Ari, externando, aumentando a gratidão, né? Obrigado pela oportunidade de retornar a esse trabalho lindo. O nosso amigo presbítero Esdron, que assim, já é um companheiro também de seminário, o Robson. Então, Deus abençoe a todos nós. Pastor Valteci, que não está aqui, pastor Félix. Então, assim, essa igreja é uma bênção para essa geração. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero aqui também, agradecer, aumentar aqui, expandir minha gratidão. Minha esposa está ali, veio comigo. Também nossos irmãos queridos, o Alfredo, a Helenilda, estou vendo lá atrás o Udney. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. São discípulos também em nosso ministério. Irmãos amados, eu quero aqui compartilhar convosco uma palavra que certamente Deus falará aos nossos corações mais uma vez, amém? Certamente você veio ouvir uma palavra de Deus, uma direção para a sua vida, para a sua história, e eu creio que em Cristo isso irá acontecer. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, eu creio que o Senhor está neste lugar para nos conduzir ao centro da vontade dEle. Amados irmãos, você que trouxe sua Bíblia aí de forma digital, no seu celular, ou também de maneira formal, ela impressa, como a minha aqui. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, e você vai encontrar o Salmo 77. Salmo 77. Glória a Deus. Salmo 77. Glória a Deus. Gostaria que você fizesse comigo, ou acompanhasse comigo a leitura deste texto tão precioso, tão lindo, e que aguça e estimula a nossa fé. Salmo 77, verso 1. Antes de lermos, eu quero aqui pedir ao Senhor sobre minha vida e sobre a tua vida. Pai, nós continuamos em oração, tomando todas as orações que foram feitas aqui. Eu quero engajar também, Senhor, este pedido ao Senhor, este pedido a Ti, Pai. Abra a porta da Tua palavra para nós. Abra a porta do entendimento para nós. Descortine os olhos dos nossos corações. Nos ensina a contemplar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós. Te pedimos em Cristo. Amém. Irmãos amados, Salmo 77, acompanha comigo a leitura do verso 1 em diante, diz: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou, que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos.
que Deus, com D minúsculo, é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Amém. Queridos e amados irmãos, esse texto ele é por si só uma pregação. Estamos vendo um homem de Deus cheio de argumentos, questionamentos, diante de um tempo complicado, de adversidades, conflitos, aflições e guerras. Estamos percebendo um homem, um salmista aqui, mergulhado em uma crise existencial. O tema da mensagem desta noite, baseado nessa campanha, pastor, que para mim de fato tem aguçado a minha fé. O tema da mensagem é Pensamentos de um Vencedor. O tema da mensagem é este, grifa no teu coração: Pensamentos de um Vencedor. Irmãos amados, nós somos seres racionais e por isso somos seres pensantes. Estudos dizem que o ser humano tem a capacidade de reproduzir cerca de 70 mil pensamentos por dia. São muitos pensamentos. Uma das autoridades no assunto da psicologia, o Dr. Augusto Cury, diz o seguinte, que o mundo do pensamento, ele pode ser uma fonte de deleite ou uma fonte do terror. E isto é um fato, porque a pergunta que podemos fazer para nós, a primeira é: que tipo de pensamento nos domina? Os nossos pensamentos têm sido uma fonte de deleite ou uma fonte do horror? Por exemplo, podemos pensar, estamos pensando mais na pandemia ou na glória de Deus? Estamos pensando mais nas coisas positivas da vida ou nas coisas ruins? Estamos pensando mais nas coisas terrenas ou nas coisas celestiais? Estamos pensando mais em Cristo ou no mundo? Escute bem. Este Salmo 77, a sua autoria é atribuída a Asaf, ou um dos seus descendentes. Asaf fora um levita, um cantor nomeado pelo rei Davi. Ou seja, podemos afirmar, assegurar que esse texto fora escrito então por um homem de Deus, por alguém totalmente envolvido, mergulhado com a obra de Deus. Contudo, percebemos no discorrer do texto que esse homem, esse servo de Deus, estava vivendo um tempo complicado, de conflitos de pensamentos. O que temos aqui é alguém com uma guerra de pensamentos instalada. Cabe muito bem para nós no contexto que estamos vivendo agora. Estamos vivendo um contexto difícil, há quase um ano. Foi levantada a pandemia. E quantas pessoas estão sofrendo psicologicamente com isso? Os que não adoecem em uma enfermidade física, adoecem muitas vezes em uma enfermidade psicológica, mental, pelo terror que a mídia está muitas vezes semeando na mente das pessoas. Ora, uns meses atrás perdi um amigo, era um senhor que eu discipulava. E no meio da pandemia, eu perdi esse amigo. Eu discipulei ele cerca de 3 anos. Era um senhor, ele teve uma doença muito grave, foi para a UTI umas 3 vezes. E na UTI ele ficava desacordado lá, tipo, uma semana. Aí depois voltava, ficava um mês. Assim, o negócio era terrível. E a gente estava ali pregando, ensinando ele. E toda vez que eu ia na casa dele visitá-lo, e a esposa dizia bem assim: pastor, meu esposo
ele, quando o Senhor vem, traz uma palavra de Deus, ele se alegra, ele se motiva, ele se encoraja, mas depois ele só sabe assistir os jornais, pandemia, quantos morreram, quantos estão infectados. E ela falava assim: agora como ele fica aí, pastor? Ele tinha medo de sair na rua. Nós perdemos ele. Não foi para o coronavírus, não foi para a Covid, foi enfermidade, uma outra, e ele faleceu. Irmãos amados, talvez a pergunta também, dentro do tema que eu mencionei, pensamentos de um vencedor, talvez a primeira pergunta sobre esse tema, o primeiro argumento seria: pastor, como um vencedor pensa? Como um vencedor pensa? Ora, eu não quero trabalhar primeiro como um vencedor pensa. Primeiro eu quero tirar desse texto o que um vencedor passa. A origem dos traumas, a origem dos problemas, a origem dos pensamentos conflitantes. Eu gostaria que você acompanhasse comigo quais eram os desafios, os problemas que este salmista estava atravessando. Verso 1 em diante diz, ele diz: clamo a Deus por socorro. Ou seja, destacamos a palavra socorro. Ele estava em um momento de desespero. Ele diz: clama a Deus que me escute. Verso 2 ele diz: quando estou angustiado, busco o Senhor. Era um homem angustiado, desesperado, procurando socorro e angustiado. Ele diz: de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Era um homem de alma inconsolável. Era um homem que não aceitava mais, talvez, uma palavra de levante-se, pare, pense, reflita. Olha as problemáticas que o salmista estava envolvido. Verso 3, ele diz: lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Era um homem desfalecido, sem força, esmorecido. Estamos falando de um homem de Deus. Verso 4, ele diz: não permites fechar os olhos. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Inquieto, inquietação. Certamente nesse tempo de hoje, se este homem de Deus, se estamos falando do Asaf, certamente nesse tempo de hoje, se ele fosse fazer uma consulta ao psicólogo, iam dizer certamente, no mínimo, que o quadro dele era um quadro de ansiedade instalada, inquietação, desespero. Observa comigo, irmãos amados, que este vencedor, e eu estou denominando vencedor Asaf, o homem de Deus, chamado para vencer, como eu e você também fomos chamados. Mas Asaf, como um ser humano comum, de carne e osso, como eu e você, ele estava enfrentando desafios, obstáculos, adversidades, ataques emocionais e espirituais que fragilizaram a sua fé. Estamos diante de um homem que abre o seu discurso demonstrando as suas fragilidades em um momento de adversidade. Quem sabe você esteja enfrentando contra-ataques. Quem sabe eu esteja pregando para alguém que se sente fragilizado neste exato momento, em alguma área de sua vida. Escute bem. Existe uma saída. Existe uma saída, existe um escape. Não podemos deixar nos dominar pelos pensamentos conflitantes. Por quê? Porque a partir do momento que o salmista, ele diz sobre o seu estado de dificuldades espirituais, sabe o que acontece? Ele vai precisar lidar com os seus pensamentos conflitantes, inquietantes. Quais são os pensamentos inquietantes que o salmista nos mostra aqui nesse texto? Discorra comigo. Os versos 5 em diante. Olha o que ele diz: fico a pensar,
Repita comigo. O salmista estava a pensar. Percebemos que os primeiros versos narram suas fragilidades. A partir do verso 5, ele vai precisar lidar com os seus pensamentos inquietantes. Ele diz: fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Olha que coisa interessante. O primeiro pensamento inquietante do salmista ele estava preso, enclausurado no passado. O pensamento inquietante do passado, ele diz: fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passado. Ele está preso lá atrás. Interessante dizer que o pastor Carlito Paz, pastor da igreja da cidade, ele diz o seguinte: o passado é o pior lugar para se viver, por dois motivos. Porque primeiro, tem gente que quer viver o passado porque o passado foi muito bom, mas passou, por isso é passado. É tempo de reagir, é tempo de viver uma nova história e prosseguir. Ele diz: o outro problema do passado é que tem gente, primeiro, aprisionada no passado porque foi bom, e outras que estão aprisionadas pelo outro motivo contrário, porque foi ruim. Tem gente que não consegue prosseguir a vida porque o passado de derrota ainda é uma cadeia. Escute bem, queridos, muitas vezes nós não conseguimos viver um presente de vitória porque estamos agarrados no passado. E não conseguimos cruzar do presente para o futuro porque estamos ainda negligentes com o presente. Não decidimos de forma pertinente uma vida com Deus. É tempo de se livrar dos pensamentos inquietantes do passado. É tempo de viver um novo. É tempo de viver um tempo de uma nova história com Deus. É isso que Deus quer para nós. Escute bem. Eclesiastes, existe uma passagem maravilhosa sobre o tempo passado. Eclesiastes 7, verso 10 diz: não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Ou seja, pessoas que vivem o tempo todo, sabe, vivendo o mundinho do passado, o velho mundinho, ou o passado de derrota que destrói, o passado de vitória que passou. É tempo de lutar com outros gigantes. Golias passou. É tempo de cruzar outros patamares, outros níveis em nossa vida espiritual, porque Deus é um Deus de novos começos. Isaías 43, verso 18 e 19, parte A, o profeta Isaías diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam o que se foi, não vivam o passado. E Deus diz: vejam, abra os olhos, estou fazendo uma coisa nova. É tempo então de saber lidar com os pensamentos inquietantes do passado. Mas a partir do verso 6, o salmista também vai falar sobre os seus pensamentos inquietantes sobre Deus. Chega um momento em nossa história que está tão difícil, tão árduo, que a fé esmorece. E nós começamos a questionar a existência, o poderio, os atributos de Deus. É isto que narra a história deste salmista. Perceba comigo o verso 6. Ele vai questionar Deus. Os pensamentos inquietantes agora é sobre Deus. Verso 6 ele diz: de noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. O que ele perguntava dentro de si: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? O primeiro questionamento dele é:
Deus vai me rejeitar? Ele está questionando a Deus. Ele diz: jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Ou seja, Deus não vai mais me ajudar? Deus não vai mais me levantar? Outra interrogação sobre Deus, verso 8. Desapareceu para sempre o seu amor? Ele está dizendo: Deus, o Senhor não me ama mais? Outra interrogação sobre Deus, e essa é forte. Ele diz: acabou-se a sua promessa? Ele está questionando tudo aquilo que nosso Deus santo, poderoso, fez, faz e continuará fazendo pelo teu povo. Mas o salmista está tão fechado, tão aprisionado dentro de suas mazelas, que ele questiona Deus. Ele questiona. No verso 9 ele diz, outra interrogação sobre Deus: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Ou seja, o Senhor não tem mais misericórdia? A sua misericórdia não se renova mais sobre minha vida? Ele continua: em sua ira refreou a sua compaixão. Ele está dizendo outra coisa: o Senhor não tem mais compaixão de mim. Ele está confuso. E aí ele vai bater o martelo como um juiz, onde ele é o juiz e Deus é o réu. No verso 10, o salmista diz: então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele chegou a uma conclusão: doentia espiritual. Tudo que eu estou passando, meu desespero, minha angústia, minha dor, minhas tristezas, eu cheguei a um denominador comum: Deus é o culpado. Deus é o culpado de nossas tristezas. Os ateus falam sobre isso. Se Deus existe, por que existem tristezas, pedofilia, estupro, o mal? O salmista chega a este pensamento inquietante, perturbador de a razão, a causa, o culpado de tudo isso é Deus. Deus é o culpado das minhas derrotas e fracassos. Pensamentos inquietantes contra Deus, sobre Deus. Eu quero fazer você refletir sobre algo. O salmista está desesperado. Charles Spurgeon tem uma frase que muito mexe comigo. Ele diz o seguinte: se você não consegue confiar em Deus em meio às tempestades, como se atreve a confiar nele para a vida eterna? Se não conseguimos confiar em Deus em meio às tempestades da vida que passam, como conseguiremos confiar ao eterno a nossa eternidade? Escute bem: todo tempo, todo sofrimento, ele tem um tempo determinado. Se há um lado bom do sofrimento, eu poderia dizer, é que o sofrimento passa, as tristezas passam, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você que me ouve, eu não sei de que forma você chegou aqui, eu não sei quais são os pensamentos inquietantes que estão prejudicando a sua vida espiritual, mas o salmista passou por isso. Asaf passara por isso. Deixa eu te falar uma coisa: se o vencedor precisa lidar com os pensamentos inquietantes, o vencedor precisa sempre lembrar que após os pensamentos inquietantes e conflitantes, o Espírito Santo traz sobre nós os pensamentos triunfantes. Eu queria que você levantasse suas mãos agora. Você que está aqui, eu sei que muita coisa passa sobre a sua mente. Eu sei que muitos pensamentos te perturbam, mexe com você. Mas agora eu queria que você recebesse uma oração. Senhor Jesus, nós pedimos agora mais uma vez essa noite,
Nos ensina, Senhor, a lidar com os pensamentos inquietantes. Nos ensina a ultrapassar e a vencer os pensamentos que conflitam dentro de nós. Nós não queremos, Senhor, olhar para Ti e desmerecer toda a Sua glória. Nós não queremos olhar para Ti e desconfiar do Teu poder. Nós queremos olhar para as Tuas mãos. Nós queremos olhar para o Teu coração. Nós queremos olhar para a Tua palavra, pois ela é a verdade que nos alimenta. Espírito Santo de Deus, traga agora cativo todos os pensamentos em obediência a Cristo e enche-nos da Sua glória. Renova-nos com Tua glória, assim como o Senhor fizera com o salmista. Faça conosco, Senhor. Nos dê pensamentos triunfantes, pensamentos de vitória, pensamentos de conquista, pensamentos de fé inabaláveis, em nome de Jesus. Se você crer, querido, você pode aplaudir o nome santo de Jesus. Aleluia. Depois de todos os pensamentos conflitantes, Asaf cai em si. E ele vai trazer pensamentos triunfantes, de vitória. É isso que devemos pensar. Verso 11. Verso 11. Os pensamentos triunfantes voltam. E ele diz: recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras. Considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Os pensamentos triunfantes voltaram. Sabe, quando eu olho para este quadro bíblico, eu consigo fazer uma digressão. Eu consigo retornar para a história de Jeremias. O livro de Lamentações. O livro já diz tudo, Lamentações. Jeremias estava diante de um caos nacional, espiritual na nação de Israel. O povo está sofrendo, gemendo. Os babilônios atacaram, subjugaram, destruindo tudo. Jeremias começa a lamentar. Lamentações, capítulo 1, Lamentações, capítulo 2, Lamentações, capítulo 3, até o versículo 20. E o versículo 20 ele fala bem assim: lembro-me dessas coisas e minha alma desfalece. Porque até ali ele só lembrou pensamentos, só trouxe pensamentos inquietantes, destrutivos. Aí no verso 21, a lupa muda, a lente muda. Precisamos mudar o foco. Quando ele diz: lembro-me, ou trago à memória tudo que pode me trazer esperança. Jeremias muda o foco, muda o olhar. Precisamos, querido, ter uma disposição mental e espiritual. Quando o mundo vier com as suas acusações, quando o mundo vier com as suas perseguições, quando o mundo vier com as suas aflições, olhe para Jesus, olhe para tudo que pode trazer esperança na sua história. O salmista, ele diz: recordarei, recordarei. Recordarei é trazer de volta a memória. Estar em seu juízo normal, voltar a si, despertar, acordar. Ou seja, ele diz, como se ele dissesse: despertei do sono. Deus não é culpado das minhas desgraças. Esse sofrimento vai passar, porque eu caí em si. Estou no meu juízo natural. O meu Deus é bom. Tudo Ele pode fazer.
ele diz: recordarei os teus feitos, recordarei os teus antigos milagres. Quando hoje estiver como uma tempestade, pense no ontem, e lembra que na tempestade de ontem, o mestre estava no barco, ele te deu a vitória. Não podemos ter uma memória defasada, uma amnésia espiritual, como aquele povo que vegetara no deserto por 40 anos. E você percebe que um dos problemas deles era o esquecimento. Deus abriu o mar, aliás, Deus vencera os egípcios. Aí quando chega até o Mar Vermelho, eles dizem: não, ainda tem esse Mar Vermelho, não vamos conseguir. Quando o Mar Vermelho se abre, o que é que eles dizem? Não, falta pão, falta carne. Interessante dizer que aquele povo, eles vivem um extremo. Por exemplo, quando eles estavam no Egito, 430 anos, eles diziam que o culpado da desgraça era Faraó. Eles atravessam o Mar Vermelho, os egípcios ficam para trás. Eles mudaram no deserto? Não mudaram. No deserto, eles levantaram, elegeram um outro problema. Quem era? Moisés. E Deus disse: o problema de vocês não era Faraó, não era Moisés, era vocês. E por isso, Deuteronômio 8, o Senhor diz: sabe por que vocês passaram no deserto tanto tempo? Deus disse: para ver o que estava em seus corações. O salmista aqui cai na real que o problema não era Deus. Ele diz assim: eu recordarei os teus feitos, eu recordarei os teus antigos milagres. E ele diz no verso 12: eu meditarei em todas as tuas obras. Meditar. E esse meditar é interessante, que meditar é concentrar, refletir, ponderar. Tem momento que precisamos parar tudo. Para tudo. Pensa, reflita, pondere. Será que esta é a atitude correta? Será que esta é a melhor decisão? Será que o que eu estou fazendo agora é o que Deus quer que eu faça? O salmista, ele para refletir, ponderar, meditar, olhar para si. Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo. O Senhor nos chama para examinarmos a nós mesmos. Escute bem, os problemas que você está passando, que eu estou passando, o culpado não é Deus. Vai passar. Recorde os antigos milagres do seu Deus. Medite em todas as tuas obras. E no verso 12, parte B, ele diz: considerarei todos os teus feitos. Ele diz: eu vou considerar. O que é considerar? Ter em alta conta, contemplar algo de um ângulo diferente. Nós precisamos considerar o tempo que estamos passando. E o que é considerar? É ver algo de um ângulo diferente. Para alguns, a pandemia é o apocalipse. A pandemia é o fim dos tempos. A pandemia é a sentença de nossa destruição. Não, mas para nós que estamos em Cristo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos olhar as dificuldades com um olhar de gratidão. E gratidão nada é que uma mudança de olhar. Gratidão é uma mudança de olhar. Ou seja, ao invés de você olhar os obstáculos, olha as oportunidades que estes obstáculos podem trazer para a sua vida. Ao invés de você olhar que ninguém fala com você, olha a possibilidade de você ter uma atitude de falar com alguém.
olha as coisas de um ângulo diferente. O salmista passa a olhar a sua situação de um ângulo diferente. Ele olha para Deus. E no versículo 13, no verso 13 ele diz: teus caminhos, ó Deus, são santos. São santos. E ele diz que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. O salmista, ele faz então uma comprovação. Ele começa perturbado. Eu poderia afirmar que este escritor, que este salmista, é o próprio Asaf. De fato é Asaf e não um descendente dele. Por quê? Sabe por quê? Porque o Salmo 73 é um salmo de Asaf. E lá ele também está perturbado e confuso. Ele está com a mente cheio de intrigas e diz assim: por que o ímpio prospera? E ele tem inveja do ímpio. E no verso 2 do Salmo 73 ele diz: os meus pés quase escorregaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. Você percebe que esse Salmo 77, ele está com as guerras existenciais parecidas, semelhantes à do Salmo 73. Queridos irmãos, eu sei que esta palavra é pertinente para os nossos dias. Todos nós passamos conflitos mentais. E às vezes dá vontade de parar. Às vezes dá vontade de desistir. Às vezes viemos trabalhar empurrados. Porque o nosso líder, nosso pastor, nosso líder de célula mandou dezenas e centenas de mensagens. E você disse: não, eu vou assim mesmo. E quando você vem, o Senhor te diz: jogue fora os pensamentos de fracassos e abrace os pensamentos de triunfos, de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Queridos irmãos, um conselho final. Existe uma frase, não encontramos o autor exato dela, mas é uma frase muito forte sobre pensamentos. A frase é a seguinte: cuidado com os teus pensamentos, pois eles se tornam suas palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam seus hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam seu caráter. Cuidado com seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Tudo começa no pensamento conflitante. Não podemos parar ou aceitar que o diabo coloque em nós pensamentos como estes, que tudo está dando errado, que as pessoas são culpadas das minhas dificuldades, que Deus é o culpado de tudo. Quantas pessoas estão vivendo isso hoje, pastores? Quantas saem da igreja e falam o seguinte: o culpado é quem? Os pastores, a igreja. Aí, quando eles vão no extremo, o culpado é Deus. Deus é o culpado. Asaf traz um ensinamento para nós e diz: não, o culpado não eram as pessoas, o culpado não é Deus. Ele diz: o culpado fui eu, que dei lugar aos pensamentos inquietantes, ao invés de abraçar os pensamentos triunfantes. Pense como um vencedor. Pense como um vencedor. Colossenses 3, verso 1 e 2, Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Verso 2: mantenham os pensamentos de vocês nas coisas do céu, não nas coisas terrenas. Olhe para Deus, olhe para Cristo, olhe para Jesus, porque nós precisamos ter. Levante as tuas mãos e diga assim: nós precisamos ter pensamentos de um vencedor. Você pode aplaudir bem forte, vencedor.
Você pode aplaudir o nome de Jesus vencedor. Agradeça a Cristo. Pense nele. Pense nas coisas do alto. Pense nas conquistas de Deus, porque Ele tem um chamado em nossas vidas, em nome de Jesus. O Senhor te chama, o Senhor nos chama para viver uma nova, linda e poderosa história para a glória de Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração. Posso, pastor? Uma oração com vocês. Vocês podem se colocar de pé, queridos irmãos, amados irmãos. Se coloquem de pé. Eu quero aguçar você, desafiar você. Quais eram os pensamentos inquietantes no seu coração quando você chegou aqui? Pensamentos de morte, suicídio, desistência, esmorecimento, incredulidade. O salmista chegou quase à incredulidade, culpando a Deus. Mas ele voltou, ele considerou, ele meditou, ele recordou. E novamente ele terminou dizendo: Tu és o Deus que realiza milagres. Esse Deus que trouxe você aqui, Ele continua sendo o Deus que realiza milagres. Se você puder abrir suas mãos. Senhor Jesus, estamos vivendo um tempo difícil, sim, mas o Senhor é maior. Estamos sendo contra-atacados por demônios, sim, mas maior é a Tua presença em nós do que as coisas do mundo. Espírito Santo, amigo Espírito Santo, vem, cativa os nossos pensamentos, arranque, destroce, retire todos os pensamentos inquietantes, conflitantes, de fracassos de nossas mentes, Senhor. Não nos deixe cair na cilada de culpar as pessoas, de culpar os nossos líderes, de culpar os nossos irmãos, de culpar a igreja, a noiva de Cristo, de culpar o Senhor, meu Deus. Nos ensina a andar pela fé inabaláveis, ainda que o mundo diga não, ainda que as pessoas digam não, ainda assim olharemos para Ti, olharemos para a cruz, olharemos e veremos o Teu sangue derramado por nós. Olharemos e confiaremos no que Paulo disse em Romanos 8. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor Jesus, remova agora todo pensamento de derrota, de fracasso, depressivo de nossos corações. E nos faça levantar a cabeça, nos faça levantar os olhos para o alto, assim como Estevão, Senhor, que mesmo sendo apedrejado, olhou para o céu, não viu as nuvens, não viu estrelas, ele viu o Senhor assentado à direita do trono. É esta visão que queremos ver nos momentos difíceis da vida. Não queremos, Senhor, focar nas pedradas, nas dores. Queremos, como Estevão, olhar e ver o céu aberto. Abra o céu sobre nós. Abra o céu sobre nós. Essa é a certeza da graça. Nos ensina, Senhor Jesus, a andar pela fé inabaláveis. E coloque em nós pensamentos de um vencedor, para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agradeço o pastor amado, pastores amados. Deus abençoe a igreja do Senhor. Deus é bom, amém.